Meus queridos, bem-vindos a mais um boletim de guerra. Entre ataques calculados e respostas imprevistas, as linhas do fronte continuam a se expandir para além do campo de batalha, alcançando cidades distantes da linha de frente. Neste episódio, vamos acompanhar as últimas ocorrências do conflito ucraniano até o último dia 15 de março de 2025. Fique conosco até o final, lembrando que o canal só cresce com o seu apoio. Então deixa uma curtida para fortalecer nosso trabalho e vamos juntos a mais um boletim de guerra. Começamos este episódio com os ataques russos na região de Kherson no dia 14 de março. Segundo relatos dos militares de Moscou, os alvos estavam alojados na Ponte Antonovsky e consistiam em postos de observação e operadores de drones às margens do rio. Até o final desta edição, não havia informações oficiais sobre o que de fato foi atingido e se houve vítimas durante a empreitada russa. Ainda em Kherson, na tarde do dia 14 de março, houve um grande ataque à cidade ucraniana. Segundo relatos, 2 pessoas foram hospitalizadas, 3 prédios civis, instalações sociais, estabelecimentos comerciais e veículos foram danificados durante a ocorrência. O ataque russo mais pesado foi registrado na madrugada do dia 15 de março, na região de Kryvyi Rih. As imagens capturaram o exato momento em que um míssil balístico faz contato com um prédio civil. Houve incêndios nos locais atingidos pelos mísseis. Segundo relatórios, ao menos 14 pessoas ficaram hospitalizadas em decorrência do ataque. Ao menos 3 prédios de apartamentos foram danificados e houve destruição de instalações comerciais não especificadas. As linhas de comunicação da cidade foram prejudicadas após o ataque russo. Ainda no dia 15 de março, ataques atingiram instalações estratégicas em Odessa e arredores, deixando a cidade de Chornomorsk completamente sem energia. Segundo o chefe da administração regional, uma subestação elétrica pegou fogo após os ataques. Além disso, drones Shaheds atingiram zonas industriais de Odessa e a área portuária, intensificando a pressão sobre a infraestrutura local. Desde o início do ano de 2025, a cidade portuária de Odessa vem sendo um alvo constante da máquina de guerra russa. Dando sequência às ocorrências, a região ucraniana de Chernihiv também foi atacada durante a madrugada do dia 15 de março. Um prédio de 9 andares foi danificado, mas não houve vítimas registradas. Enquanto isso, ataques ucranianos consistentes contra ativos de defesa aérea russos estão permitindo que drones ucranianos de longo alcance penetrem cada vez mais profundo no guarda-chuva de defesa aérea russa em áreas da retaguarda, inclusive no Oblast de Moscou, que já foi atacada 2 vezes em um curto espaço de tempo no mês de março. Os drones ucranianos foram capazes de se infiltrar com sucesso no espaço aéreo da cidade de Moscou e atacar a infraestrutura na área, apesar dos esforços da Rússia para concentrar as defesas aéreas ao redor do Oblast de Moscou. Inclusive, autoridades ligadas ao Kremlin sugerem que as forças russas concentraram os sistemas de defesa aérea ao redor da cidade de Moscou às custas de outras áreas do território russo devido a uma escassez significativa de radares e sistemas de defesa aérea para a máquina de guerra russa. Conforme relatos,
Um dos alvos dos ataques de drones na região de Moscou pode ter sido a torre de rádio Balashikha, que é a quinta estrutura mais alta da Rússia. Entretanto, os russos afirmaram que os 2 drones foram abatidos antes de completar o objetivo. No episódio anterior, comentamos sobre o ataque de drones contra a refinaria russa de Tuapse durante a madrugada de 14 de março. Essas imagens mostram um ponto de vista diferente das chamas do tanque. Moradores locais cogitaram a possibilidade da refinaria ter sido atingida por um míssil, e em sequência surgiram imagens que podem corroborar essa versão do ataque, onde muito provavelmente foi realizado com um míssil ucraniano Netuno. E o tanque de combustível da refinaria russa continuou queimando pelo 2º dia após os ataques. Ainda em 14 de março, na Rússia, um campo de treinamento militar em Mulino foi atacado por um veículo aéreo não tripulado na região de Nizhny Novgorod. O momento do ataque foi capturado em vídeo. De acordo com imagens de testemunhas oculares, não houve vítimas conhecidas. Até o final desta edição, no dia 15 de março, não havia comentários oficiais do Ministério da Defesa russo sobre o ataque à base de treinamento militar. Já no dia 15 de março, ataques em massa atingiram o sul da Rússia, com explosões e alertas de drones de Volgogrado à Ossétia. Segundo os russos, em Volgogrado, detritos de drones abatidos causaram incêndios em campos após a ativação da defesa aérea. Mais de 15 drones foram derrubados sobre Voronezh, segundo autoridades locais. No Oblast de Rostov, sistemas antiaéreos interceptaram ataques nos distritos de Tarasovsk e Chertkovsk, sem relatos de vítimas ou danos. Aeroportos de Volgogrado e Saratov impuseram restrições temporárias a voos em 15 de março, enquanto a Ossétia do Norte declarou estado de alerta contra drones. E assim, entre ataques calculados e respostas imprevistas, a história do teatro ucraniano continua sendo escrita a ferro, fogo e pólvora, sem sinais de trégua no horizonte próximo.